Que a paz de Jesus possa estar envolvendo nossos corações. Não sei se estou sendo bem ouvida aí. Esse aqui? Agora vou estar sendo ouvida. Que a paz de Jesus possa envolver todos os nossos corações, que possamos nos sentir realmente dentro dessa casa de bênçãos e sentir vontade de sempre estar por aqui, aprendendo sobre essa doutrina maravilhosa que nos envolve e que tanto nos faz seguir adiante, porque cada vez que a gente vem aqui é para tomar um golinho de remédio para a gente seguir em frente. Às vezes não é um golinho não, é um banho, né? E hoje nós estamos na oportunidade de conversar sobre o auto-perdão. Lembrando que, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Rita Arruda, sou trabalhadora dessa casa há algum tempo e frequentadora desde os meus 2 anos de idade. Isso não quer dizer nada. A gente está aprendendo junto, está crescendo junto, para o nosso melhor desenvolvimento e oportunidade espiritual. Vocês me desculpem se em algum momento eu fizer uma carinha feia, alguma coisa, não é por conta de ninguém, não. É que eu estou com o meu joelho endividado e, vez ou outra, dá uma fisgadinha e eu estou aqui meio que drogada com os remédiozinhos, mas, se Deus quiser, a gente chega lá no final, tá bom? Nós vamos falar sobre o auto-perdão. O auto-perdão, pelo fato de nós estarmos trabalhando este mês aqui na nossa casa a questão do suicídio, a gente ficou interessada por esse tema. E fomos buscar no CERJ, para aqueles que não sabem o que é CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. É um órgão importante para a doutrina espírita. Todos os estados têm o seu conselho. E o nosso é o CERJ, que muito nos direciona e faz com que a gente tenha oportunidades de estar trabalhando temas especiais como esse. Além, claro, da Federação Espírita Brasileira, que é o órgão que nos gere principalmente. Então, eles falam o seguinte: Setembro Amarelo, importante cuidar do corpo e do espírito. Então, às vezes eu falo para alguns conhecidos meus, principalmente trabalhadores da nossa casa: gente, estão indo no médico, né? E na casa espírita? E aí eles continuam: importante cuidar do corpo e do espírito. Devemos oferecer sempre o pão espiritual, mas os cuidados médicos são indispensáveis. Estejamos atentos aos sinais. Um profissional especializado pode salvar uma vida. Então, não é só para a gente ficar sentado na cadeira da casa espírita, e também não é só para ficar sentado na cadeira frente ao médico. É para a gente equilibrar. Porque nós somos espíritos e somos matéria. E ambos precisam desse atendimento, desse acolhimento. O mês de Setembro Amarelo, para aqueles que não sabem, que a gente está vendo tudo amarelo, gente de camisa amarela, gente com laço amarelo, programação sobre Setembro Amarelo, na TV fala de Setembro Amarelo, no computador fala, na internet, tudo quanto é lugar está falando. Então, o mês de Setembro Amarelo é dedicado mundialmente a um movimento de conscientização sobre o suicídio. Se lá fora fala, imagina aqui dentro. Que nós temos que ter a consciência e a responsabilidade com a nossa vida e com a vida daqueles que estão ao nosso lado.
Então, para a gente não fugir muito ao tema, não demorar, porque o negócio é longo, nós vamos começar falando sobre a palavra perdão. Perdão tem origem no latim. Olha eu falando latim hoje, gente. Tem origem no latim que fala perdonare. Não sei se é assim mesmo. Se alguém é professor de latim, me desculpe, é a primeira vez que eu estou falando. Perdonare, onde o per significa total, completo. E o donare é o quê? Dar, entregar. Então, perdonare. Logo, perdoar é se entregar, doar completamente. E é por isso que se pode ser uma tarefa tão difícil. Porque se doar não é para todos, é para alguns. Mas que pode ser para todos nós, se a gente quiser. É o esquecimento completo e absoluto das ofensas. É peculiar às grandes almas, que somos nós. Não somos grandes almas? Quem é aí que não se considera grande alma? Jesus falou que a gente consegue. Então, somos grandes almas. Então, é peculiar das grandes almas, porque o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvides, o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Isso quem falou não foi Rita Arruda. Quem foi que falou isso? Tu? Despertas, ó tu que dorme. Paulo, gente. Paulo falou isso. Vou repetir. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E isso ele falou em Lyon, lá para aquele mestre do bigode e do cavanhaque. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar isso. E ainda foi mais adiante o Simeão, que falou em Bordeaux, em 1862, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo também. Nada tenho contra o meu próximo. Então, estamos começando bem, né? Mas antes da gente começar, vou propor uma coisa importante e interessante para aqueles que estão já com vontade de dormir. Tem alguém aí com vontade de dormir? Não? Vou pedir para vocês pegarem o braço direito, colocar sobre o braço esquerdo. E o braço esquerdo sobre o braço direito. E dar aquele abraço na gente. Se puder, passa a mão na cabeça. Faz aquele carinho. Não dorme, não. É só para abraçar. Eu, hein? Quando os outros te abraçam, tu dorme? Abraçou? Bem forte. Agora você fale para você mesmo. Eu me amo. Se eu não me perdoo, vou começar. E eu também vou começar o estudo agora. Vamos lá. Já dizia Jesus. Alguém o perguntou e ele disse: quantas vezes perdoarei meu irmão? Ellen, que gosta de responder isso. 7. Mais 70 vezes 7. Aí tende um dos ensinos dele, que mais vos deve repercutir a inteligência e mais alto falar o coração. Gente, Jesus estava falando de perdão, lá naquele passado que a gente já estava lá, que quem contestar, eu vou ficar triste, nós já estávamos lá. E ele falava sobre perdão. Tanto perdão, 70 vezes 7, será que não tinha nem um pouco para a gente?
que das vezes sermos duros com os nossos atos? Por que das vezes sermos duros com as nossas coisas? Se vamos numa casa de oração aprender a perdoar os outros e ainda não sabemos nos perdoar, eu erro? Muito. Às vezes nem tanto. E eu paro para pensar nisso. Os benefícios do perdão. Será que há benefício? Vamos ver. Eu busquei 2 pessoas para me dar auxílio para conversar sobre o estudo de hoje. Um foi um psicólogo chamado Giovanni Oliveira, que ele é do grupo Pão de Açúcar e tem um canal importantíssimo desenvolvido para todos os funcionários daquela equipe. E tem vários trabalhos relacionados às pessoas que têm dificuldade em chegar a encontrar um psicólogo. E o outro foi um conhecido nosso, Djalma Santos. Quem já ouviu falar no Djalma Santos? Que é do meio espírita. E ele tem fez um trabalho relacionado ao auto-perdão. E aí eu juntei esses 2 caras para ver se dá alguma coisa. Se não der, no final vocês me falam, tá bom? Então vamos lá. Os benefícios do perdão. Quando a gente é criança, uma das coisas que nossos pais sempre ensinam para a gente, se forem assim, mais ou menos equilibrados, né? Fala para a gente. Pai nunca fala assim, vai lá e bate de volta. Nunca vi isso. Pedir desculpa ou desculpar alguém pode ser positivo, não só para a sua mente, como também para o seu corpo físico e as suas relações interpessoais. E quando esse alguém é você mesmo? Porque eu não me lembro. Se tiver alguém que isso aconteça na família, me fala. Meu pai falava assim, se perdoa, meu filho. Sua mãe falava, se perdoa, minha filha. Se perdoa, meu filho. Pai não manda a gente se perdoar, né? Eu não me lembro disso. Só Jesus, que é nosso irmão. Então, enquanto esse alguém é você, e o que você não ouviu antes, busque em todas as fontes que você encontrar que alguém manda você se perdoar, usar esse perdão. Nesse caso, o processo pode ser mais longo, o auto-perdão, e intenso. Mais longo do que a gente pode imaginar. Porque existe um negócio, uma palavrinha pequenininha assim, que ela entra na nossa vida, culpa. Quase todo mundo se culpa por alguma coisa. Independente da gente ter esse conhecimento, ter essa palavra divina em nossa vida, a gente até se esquece dessa palavra e parte para se culpar. Isso porque precisamos entender primeiramente de onde vem essa culpa. Trata-se de culpa por processo psíquico, mas não é algo simples. Onde basta dizer, estou sentindo culpa, então preciso parar de sentir. A gente para? Não para. E ela cessa? Não cessa. Temos que entender, primeiramente, o que causou tudo isso. E, partir daí, dar os devidos pesos. Explica esse tal de Giovanni. Ele fala isso.
Aí vem o Djalma e fala assim: talvez um dos problemas mais intrincados que acometem a mente humana seja o sentimento de culpa e a dificuldade de ser humano em lidar com o perdão dos outros e de si mesmo. Quando cometemos faltas, leves, médias ou graves, elas ficam guardadas no nosso perispírito. Todo mundo aqui sabe o que é perispírito? Sabe, né? Não vou ter que explicar, não. Sabe? Sabe mesmo? Posso seguir? Então, aí, fica no DNA do perispírito. Possui um mecanismo secreto de reparação. Muitos conseguem reparar facilmente, mas tem aqueles que se prendem nele. Fica presa aquela culpa ali. E, às vezes, leva para séculos. Essa reparação. Obrigatoriamente, temos que realizar. Não para satisfazer desejo dos outros, mas os da própria consciência imortal. Ele não está falando que é para a gente ter o perdão, tirar essa culpa, porque o meu irmão falou, você é culpado, foi você que fez mesmo, e você não fez nada. Ou você fez. Mas isso foi hoje. E daqui a 1.300 anos, essa culpa tem que estar comigo ainda? É um pique? Pique culpa? Não. O trabalho é nosso de tentar mudar e ressignificar as coisas erradas que fazemos. Porque este mundo que nós estamos é um mundo de prova e expiação, onde nós viemos para reparos, para nos melhorar. Essa máquina importantíssima que recebemos. O presente de Deus é a nossa vida. Então não podemos nos perder nas culpas. Rita, mas aí, se vocês ficarem com isso intrinsecado na cabeça, eu sugiro um psicólogo, que aqui é somente uma palestra. Rápida. Mas ele vai ajudar, né, Geraldo? Ajuda, né? Viu aí, ó? Estou te ajudando já. O perispírito, que funciona como um gravador e que registra todas a nossa vida terrena, tudo que a gente fez, daquele beliscão que a gente deu no nosso irmão mais novo, a nossa formatura, a nossa vivência com os nossos pais, a nossa não formatura, tudo registradinho lá. Isso é preocupante, né? Que está tudo registrado. Mas sigamos. Também é uma espécie de molde do nosso corpo físico e apresenta de outro lado a vida depois da morte. Então, morreu a menina ali, vai aparecer igualzinha ela estava aqui. Vai ser um retrato dela lá. Se o Gilmar ver a menina, vai falar, olha, era ela lá. Ela convivia com a gente lá na casa espírita. Né? Você vai reconhecer automaticamente. Com as características humanas, vai permanecer essa característica. E numa próxima reencarnação, deságua no novo corpo físico. Aí, quem vão conhecer são as pessoas daquela encarnação. Todo o acervo de realizações boas ou mais. A cara é diferente, mas o espírito é o mesmo. Os problemas são aqueles lá que vêm para resolver. Tá? O modelador e organizador biológico vai fazer com que você apareça ali, simplesmente bela como a Vera. Por ocasião da concepção através do ato sexual ou de inseminação artificial, o espírito que está reencarnado se ajusta ao seu perispírito, ao óvulo materno, e aí se enraiza. E aí começa a vida novamente, comandando a evolução do feto até o nascimento. Esse peso
que a gente estava falando lá, que é a tal palavrinha culpa, que a culpa traz sobre nós, afeta a nossa autoestima. Nossa capacidade de se relacionar, de enxergar as coisas com a clareza e equilíbrio. Afeta também todas as nossas emoções, nos fazendo visitar os extremos, como raiva, angústia, apatia e ansiedade. Essas emoções nos colocam em situação desconfortável, que acaba refletindo para os outros de uma forma ou outra. Muitas vezes nada de tão grave aconteceu, mas a forma como nós lidamos com essa culpa intensifica todo esse processo. O negócio nem doeu tanto, mas você ficou se lastimando. E aí, é o problema que você trouxe. Estou falando certo, Geraldo? Legal. Certo, Pablo? Tá bom. Sigamos. Aí é o problema que a gente acaba trazendo para o nosso viver, para a nossa vivência. Rita, mas aí esse negócio de perdão, onde que vai entrar? Calma. Os erros cometidos em vidas passadas não desaparecem por encanto. Eles necessitam de quê? De reparos. Porque, ao contrário, eles passam a nos incomodar. Aqui, no além, porque são erros. Fomos nós que cometemos. Então, eles vão nos incomodar. Se não incomoda, tem problema. O erro tem que mudar. A gente veio para mudar o negócio. A esse respeito, existe um refrão de uma música do cantor Fagner. Eu só vou para o passado, não vou para o presente não, tá, Thaís? Presente eu não consigo entender, não. Mas aí eu vou falar do Fagner. Que diz o seguinte: se você errou, tem que se cuidar. Aí o trechinho da música eu vou cantar, para você rir de mim. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quem conhece? Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar. O sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a te incomodar. Se ele não te incomodar, você não está perdoando. Se ele não te incomodar, você não mudou. E o Rita cantou. E volta mesmo, ele volta a te incomodar. O que arremessamos para fora de nós tem um retorno certo. Então, vamos arremessar coisa boa. Se não for uma coisa boa, vai nos desequilibrar. Então, vamos começar a mandar coisa boa para os outros, gente. Recadinho bom, um abraço, olhar. Esquecer aquele olhar torto. Aquele negócio que a gente gosta de fazer, ressentimento aqui dentro. Eu trouxe até hoje, daqui para frente eu vou jogar fora. Eu vou desamarrar esses laços. Vou tirar esses problemas de dentro de mim. Eu ainda não consigo, só consigo falar. Mas comece a falar para mudar. Mas na busca do auto-perdão, lembremos Jesus. Sempre. Que a gente consegue. Com Jesus é mais fácil. Eu já aprendi isso na evangelização infantil. Tinha musiquinha que dizia isso. Que com Jesus a gente consegue. O caminho fica mais suave. As coisas ficam melhores. Mesmo quando a gente não lembra de nada, chama Jesus. Olha, hoje eu não consigo fazer nenhuma prece. Jesus, me ajuda. Porque quando a gente está fazendo fofoca, a gente olha para o cara e fala assim, Jesus, né? Por que a gente não busca Jesus quando a gente está em grande necessidade? Reflita sobre os porquês
Muitas vezes, quando cometemos um erro, não paramos para pensar antes de fazê-lo. Aí você pensa assim, agora já errei mesmo? Não dá mais nada que eu possa fazer. Não há mais nada que possa ser feito. Mas a chave para a redenção pode morar justamente aí, na compreensão dos seus atos. Eu errei, eu fiz errado. O que eu posso fazer para melhorar? Por que eu fiz o que fiz? O que me levou a fazê-lo? Quais foram meus motivos, minhas dívidas, minhas dúvidas, meus anseios? Às vezes entramos em um modo automático, nós temos esse defeito. Depois que liga o nosso automático, Nossa Senhora, de não questionarmos nossas próprias ações em relação à lógica de onde estamos. A gente pode se questionar sim. É assim que a gente melhora. Essa falta pode ser a resposta que eu procurava para o porquê das minhas ações. Mas se a gente faz o erro, atropela tudo e vai indo, até chegar um momento da gente parar, vai demorar. Perdoar ou ser perdoada? Ser perdoado, claro. Nosso egoísmo é sempre falar mais alto. Não é difícil, mas perdoar a si mesmo passa por um trabalho de paciência, resignação, humildade, como forma inevitável de perdoar pelos erros cometidos. A gente perdoa, do nosso jeito, meio o que os outros fazem, por que não nos perdoamos? Seguir em frente de maneira melhor, mais ética, mais social e compartilhada, mudando hábitos, tendências e pendores, afastando dos vícios, desejos, paixões. Na esfera da alma mortal, que é onde nós estamos agora, devemos estender e entender que existem fatores funcionais, internos e externos, que nos equilibram, que na realidade comandam nossa vida terrena e quando formos para o outro lado. E, ao mesmo tempo, ditam as normas de convivência com o nosso semelhante. Porque para a gente ter culpa é porque existiu um semelhante. Aprendamos com nossos erros e peçamos desculpa. Por que é tão difícil pedir desculpa? Mas esse perdão tem que ser autêntico. Você tem que entender o que aconteceu. Você tem que enxergar esse ato que já aconteceu e nada mais pode ser feito. Como eu posso ser uma pessoa diferente a partir disso? Como isso vai me ajudar a cometer o mesmo erro? Ainda não sabemos escolher. A gente ainda está nessa vida aqui, né? E a gente ainda não sabe escolher. Quando todo dia a gente escolhe coisa. Desde o dia que a gente começou a se entender um pouquinho, a gente começa a escolher. E a vida é um eterno processo de escolha. Escolhemos todos os dias, desde que levantamos até a hora de dormir. E viver melhor e feliz. Como é que eu vou fazer para fazer isso? Como é que eu vou fazer para aquilo? A gente vive escolhendo tudo. Quem aprende a escolher, vive melhor. Quando cultivamos baixos padrões vibratórios, instalamos em nós mesmos uma espécie de imã de pensamento, que automaticamente vai fazer a gente escolher a coisa errada. Cria uma sintonia vibratória de desconforto, desencontro, provocando em si mesmo uma autocontaminação.
E uma contaminação fluídica, ligada a entidades inferiores, que estão sempre à espreita da nossa falta de vigília. Como diz lá, orai e vigiai. Se livre de culpa e responsabilizar e das responsabilidades exageradas. Porque a gente tem um negócio chamado chicote. Culpas são sinais que devem mais respeito a si mesmo do que ao mundo que o cerca. Quando você sente culpa, é porque acredita ter errado, segundo as suas próprias morais, segundo o que você acredita ser o correto. Mas o que é certo e o que é correto? Afinal, acho que essa pergunta é fundamental. Se existe um excesso, estou errando demais ou estou hiper me responsabilizando? Vale a pena pensar. Será que estou sendo causador de tanta coisa errada mesmo? E parar e ver se o chicote não está sendo forte demais nas nossas costas. A questão da culpa pode parecer simples, mas ela fere agressivamente a autoestima, leva ao remorso e ao arrependimento, impelindo muitas vezes o infrator à autodestruição, que é o quê? O suicídio. Causando ainda um travamento nas nossas atitudes, além do medo que ronda nas nossas personalidades. Quem não tem medo? Todos temos. Mas se tem culpa, esse medo torna-se mais forte. O perdão para com os outros deve ser total e irrestrito, mas conosco também, sem nenhuma exigência que possa humilhar o outro. E quando é concedido de coração, é muito melhor para quem perdoa, que retira dos ombros o peso difícil de carregar. Imagina se quando nós nos perdoarmos, a gente tira esse peso difícil de carregar. Fica mais suave, gente. Fica mais suave para todos nós. Quando Jesus adverte para perdoar 70 vezes 7, ele elevou o perdão ao máximo. Ou seja, perdoe sempre, independente de quem seja. Porque todos nós somos, de alguma forma, infratores da vida e necessitamos de perdão. Aqui nós abrimos parênteses para o Setembro Amarelo. Momento onde o real perdão não pode se esconder e se envergonhar. Onde devemos ficar alertas aos que nos rodeiam e a nós mesmos. Pois o suicídio ronda a vários corações aflitos. Faça acordo consigo mesmo. Esses acordos já fazem parte dos nossos diálogos, porque nós dialogamos com nós mesmos o tempo todo. Nossos diálogos internos. Que você terá nessa jornada, se conversar com os nossos amigos é bom, imagina conversar conosco que já sabemos o que nós pensamos. Mas conversa verdadeira, não é conversar sobre a novela, sobre a política. É conversa de melhora. É importante ressaltar que mesmo nas concessões, não pode ser exagerada ao visitar os extremos. Há o escapismo. Quem não faz escapismo? Todos nós fazemos. Não fazemos? Fazemos, né? Mas a gente pode voltar. Quando você confunde os agrados com exagero. Quer ver? Pequenas satisfações. Gastar com aquele negocinho que a gente gosta, bonito. Com aquele lanche bom.
comer muito, né? Uma coisa, mas é só um pouquinho, né? Não é para a vida inteira. A gente tem os nossos escapismos. Não podemos confundir agrados com os exageros. Faz com que você lide com as suas situações pessoais, direcionando ao mundo externo, e no fundo você não está lidando com a situação frente a frente. Pode escapar? Pode, mas sempre não. Temos que tentar olhar para a gente de verdade. Aqui ele fala assim, o Djalma. O estado mental que nos indica o lado ruim de nossas personalidades gera desequilíbrio enquanto estamos vivendo aqui na Terra. E depois que atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte, do desencarne. Então, o nosso estado mental é importante, tanto quanto nós estamos encarnados quanto desencarnados. É o nosso equilíbrio. Busquemos ajuda profissional. Escuta capacitada é importante para lidar com problemas. Sejam esses os que virão. Pois a vida é feita de momentos de aprendizado, por vezes um pouco duros. Um psicólogo pode ajudar muito na jornada em busca do autoconhecimento. Busque também o acolhimento religioso. No nosso caso, o acolhimento fraterno, a ajuda espiritual com boas palestras, estudo, água fluidificada, terapia pelos passes, também ajudam nesses momentos. Do outro lado da vida, depois da morte, continuamos todos o acervo que juntamos quando vivos no além. Não muda nada, continua a mesma coisa. Ainda mais visível a nossa culpa diante dos outros. A maior parte dos espíritos percebe isso logo que passa para o outro lado. E às vezes não aceita os conselhos dos irmãos maiores que supervisionam o mundo dos espíritos, estabelecendo regras e trabalhos que possam auxiliar na recuperação. Se o cara já era rebelde aqui, quando chegar lá, ele não muda muito, né? E continua na rebeldia. Indisciplinado mentalmente, se recusam alguns ao trabalho e à mudança de comportamento, preferindo aceitar as sugestões das criaturas infelizes do umbral, das trevas, do abismo, fazendo parcerias com encarnados viciosos e viciados, numa simbiose espiritual que vulgarmente chamamos de obsessão. Então, para finalizar, porque o Geraldo já sentou ali, já falou que é para me meter o pé, perdoar a si mesmo é entender que o nosso próximo é a matéria-prima. O próximo, esse que está aí do seu lado, é a matéria-prima com a qual temos de trabalhar para a nossa própria felicidade. Dificilmente seremos felizes se não estivermos dispostos a fazer a felicidade dos outros. Quando conseguimos plantar nos corações daqueles que nos cercam a alegria e a felicidade dos outros nos buscará também. Então seremos felizes. Aqui ou do outro lado da vida, a fim de implantar, em definitivo, a suprema ventura. Aí a frase final que eu vou deixar para todos nós, e eu vou querer que a gente se abrace de novo, é o seguinte: perdoar a si mesmo pode ser
início de uma longa e importante jornada de autoconhecimento e libertação. Vamos nos abraçar? E que a paz de